Jesus é o Filho da bênção. Então diga: em nome de Jesus eu estou livre. Pega a palavra, você que está conosco, hoje nesse dia, que celebramos essa festa do batismo de Jesus. Nós precisamos entender uma coisa: quando o céu se abriu, e aquela voz desceu do alto e disse: eis meu filho amado, no qual eu coloco, eu deposito, eu ponho toda a minha afeição. Jesus ali representava, como homem, a mim e a você. Naquele ato, aquela voz não era de Deus para Deus, porque ali não estava só um homem, ali estava o verbo feito carne, 100% divino, 100% humano. Ele não precisava ouvir do Pai: eis meu filho muito amado, no qual eu deposito toda a minha confiança. Mas ele precisava ser a voz de Deus para cada um de nós. E eu quero hoje desmentir todas as mentiras que o mundo disse a teu respeito. Você não é uma pessoa qualquer. Você não é alguém que nasceu para a derrota. Você não é alguém que nasceu para ser escravo. Você não é alguém que nasceu para ser miserável. Filho, filha, tu és alguém amado, amada. Tu és alguém em quem Deus põe toda a afeição. Tu és alguém que Deus escuta. Você só precisa acreditar. Você só precisa confiar. Pare de acreditar nas dúvidas que você mesmo tem semeado a teu respeito. Pare de acreditar nas mentiras que os homens maus têm dito a teu respeito. Pare de acreditar nas insídias que Satanás tem lançado contra você. Você não é uma criatura qualquer. Eu repito, você é alguém em quem Deus deposita toda a confiança, todo o amor, toda a misericórdia. Tome essa decisão. Levante-se desta cova de miséria que você se encontrava hoje. Levante-se desse poço de opressão, de negatividade, e toma posse da tua bênção. Toma posse da tua identidade. Toma posse da verdade e das verdades, que pode hoje te libertar, te livrar de toda a calamidade. Você é alguém tão amado por Deus, tão amada por Deus, que Ele tem o teu nome gravado na palma da sua mão, para que Ele não te esqueça em nenhum segundo sequer. Nós podemos nos esquecer de Deus, nós podemos até negar a existência de Deus, mesmo assim, Deus não te esquece, Deus não te abandona, Deus não deixa de te amar. Nós podemos cair até em pecado mortal, nós podemos até negar a nossa fé,
Nós podemos até nos dar a práticas demoníacas, e mesmo assim, não muda o plano que Deus tem para mim e para você. Desde esse dia memorável que o céu se abriu e uma voz do alto gritou: eis meu filho muito amado, no qual eu coloco toda a minha alegria, toda a minha potência, todo o meu amor. Acredite nisso. Não tem como destruir uma doença, não tem como destruir uma maldição, não tem como destruir os teus inimigos sem a fé, sem acreditar que você é amado, é amada por Deus. E essa é a única coisa que nem Deus, nem os anjos, nem os demônios pode fazer. Só você pode. Deus não pode te obrigar a amá-lo. Deus não pode te obrigar a acreditar. Deus não pode te obrigar a querer que você esteja sempre na sua presença. Só nós podemos isso, porque Deus confia. Deus confia tanto em mim, Deus confia tanto em você. Somos nós que perdemos a confiança em Deus, mas por pior que sejam as nossas atitudes, Deus não perde a confiança dele em cada um de nós. E Ele vai esperar até o dia que nós tomemos a decisão de ser inteiramente dele. Mas pare e pense. Deus conhece todas as coisas. Então tem duas pessoas no mundo que nós não podemos enganar. Uma é a Deus, que Ele conhece todas as coisas antes de todos os tempos. Antes que a palavra chegue à nossa boca, já Deus tem o conhecimento dela. Antes que possamos pronunciar qualquer palavra, Deus já tem. Deus poderia, mas não faz, porque nos fez de livre-arbítrio, confiou tanto que nos deu a liberdade de escolher, confiou tanto que deixou à nossa disposição o bem e o mal, a vida e a morte, o céu e o inferno. Ele disse: está à tua frente, tome a decisão. Mas como Deus, eu te recomendo, escolhe pois o bem, para que tenhas vida. Escolhe pois o céu, para que não tenha morte eterna. E muitas pessoas acham que Deus disse: olha, se você escolher qualquer uma das coisas não vai mudar nada. Não, isso é diabólico. Tem muitas pessoas que dizem por aí: ah, você pode fazer o que quiser da tua vida, Deus vai te perdoar. Deus é amor, Deus é misericórdia. Aliás, nós vimos isso nas cartas de João há poucos dias, durante todo o caminho da oitava de Natal, da Epifania, até essa festa do batismo de nosso Senhor Jesus Cristo. Aliás, essa semana acabou o Natal. Já estamos num novo tempo com a festa do batismo de Jesus. Nós entramos na primeira semana que chamamos na liturgia o tempo comum, que só vamos encerrá-la depois da festa de Cristo Rei, quando entra o advento. No meio nós teremos algumas paradas para o tempo quaresmal, para a Semana Santa, para o tempo em preparação a Pentecostes. E depois retomamos e vamos até o advento. Esse tempo de comum não tem nada. Para mim é o tempo que nos prepara, que nos abre as portas da misericórdia de Deus. A liturgia é muito rica, tão rica quanto das grandes festas
das celebrações de preceitos, tão rica quanto os tempos intensos, como o da Quaresma, da Semana Santa, do Advento, do Natal, da oitava de Natal, da Epifania, tão rico quanto esses, ou mais até, porque se durante o ano todo, Deus não for o Senhor de todas as coisas da nossa vida, Ele não é Senhor de nada. Deus não pode ser o Senhor daquilo que eu não permito que Ele seja o Senhor. Deus não pode ser Deus daquilo que eu ainda não tomei a decisão de que Deus seja 100% Deus. Por exemplo, afetividade, sexualidade. Obrigado, minha filha. Deus não pode fazer nada sem que você permita. E aonde Deus ainda não é o Senhor da tua vida, tem muita gente brincando de ser cristão, e aqui está a fonte de todas as maldições. Está na igreja, ocupa cargos na igreja, trabalha nas liturgias, muitas vezes é pregador, é ministro da Eucaristia, mas não tem uma vida condigente com o ministério que exerce. Vive uma fé de fachada, isso é brecha. Não se engane, o diabo está colocando você em banho-maria, como diziam as nossas mães. A mãe, quando a gente era criança é uma bênção, né? Imagine criança que morou na roça. A gente chegava em casa só com o branco do dente e dos olhos, o resto estava tudo encardido, de sujeira. Nadava no barro, jogava a bola no banhado. Chegava em casa, era o branco dos olhos e o branco do dente, o resto era craca. E o que a mãe fazia? Enchia aquela gamela de água, jogava ali sal, jogava ali aquele sabão feito no tacho, que tinha mais soda do que espuma, e aí deixava a gente de molho para tirar a craca. Satanás é o contrário. Satanás, ele coloca a gente de banho-maria na craca, na sujeira, para a gente se acostumar, para achar que tudo está normal. Eu estou fazendo isso, ninguém sabe, é só eu tomar cuidado. Meu filho, Deus sabe, você sabe. Você vai se enganar e vai enganar Deus até quando? É tudo que o diabo quer da tua vida. Se tiver uma coisa na tua vida que Jesus não é o Senhor, Ele não é Senhor de nada. Ou Ele é Deus de toda a tua vida, ou Ele não é o teu Deus. Mas você está deixando a tua vida ser conduzida por deuses falsos, por deuses demoníacos, os mesmos deuses que o povo do Antigo Testamento criava, e que Deus dizia: eu abomino essas coisas. E aqueles que se dão a essas práticas, nem quero vê-los. Aqui está o fruto da maldição. Em Gálatas 3,13, meus irmãos, tem uma palavra que me chama muita atenção. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito aquele que foi pregado no madeiro. Eu quero hoje, nesse dia de quebra de maldição, iniciando com você em 2025, nesta festa do batismo de Jesus, um tempo novo da liturgia, deixar uma palavra muito simples sobre este tema, quebrando maldição. Eu creio que Jesus já nos lavou e nos libertou, levou sobre si na cruz toda a maldição. Eu creio, eu não tenho dúvida nenhuma disso.
Então por que hoje eu escolhi esse tema para tratar com vocês? Quebra de maldição. Ora, se Jesus já atraiu tudo sobre si na cruz, maldito aquele que foi pregado no madeiro, o bendito se torna maldito, o homem da bênção atrai a maldição, para nos libertar de toda a escravidão. Por que esse tema? Porque há muitas pessoas dentro da igreja que ainda aceitam a maldição sobre a sua vida como algo bom. O vício é uma maldição e a pessoa pensa que é bom. O sexo desordenado, o adultério, a masturbação, a fornicação. Muitas pessoas buscam no prazer da carne a fonte de maldição, como se fosse a solução da sua vida. Meu irmão, saia da igreja. Se você quer continuar na igreja e continuar com essas escravidões, saia da igreja. Mas não queira servir a dois senhores. Não queira ser de Deus e do diabo, do bem e do mal, da graça e da desgraça, da bênção e da maldição. Ninguém pode ser duas coisas. Tome hoje uma decisão na tua vida. Cristo já nos resgatou da maldição. Como que Ele nos resgatou? Fazendo-se maldição. Mas toda vez que eu e você voltamos a um caminho de pecado, a um caminho de escravidão, nós estamos negando o que Jesus fez na cruz. Nós estamos dizendo: eu não acredito que estou liberto, eu não quero para mim essa libertação. E quando eu digo que eu não acredito, e eu digo não acredito, não é com a palavra, mas é com a ação, é com as práticas, é com as atitudes de vida. Meus irmãos, não brinquemos com esse tema. Ele é sério mais do que nós possamos imaginar. Por isso o livro do Deuteronômio, capítulo 21, versículo 22 e 23 diz assim: um homem que tiver cometido um pecado digno de morte, e for morto, e tiveres pendurado no madeiro o seu cadáver, não permanecerá toda a noite no madeiro, porquanto aquele que é pendurado é maldito de Deus. Alguns pecados eram sentenciados com morte, outros com muitas maldições. Isso já vem desde os primórdios. Então quando eu me dou ao pecado, o que o texto do Deuteronômio está dizendo? Eu estou de novo atraindo as maldições para mim. Eu estou de novo abrindo brechas para que Satanás venha dominar o território da minha vida e da minha família. E aí vem todas as desgraças, aí vem todas as misérias, aí vem todas as crises, aí vem todas as doenças, aí vem a bagunça que está no mundo de hoje. Em Deuteronômio ainda, capítulo 28, versículo 15, a palavra de Deus diz assim: se porém não ouvires a voz do Senhor teu Deus, se não cuidares de cumprir todos os seus mandamentos e seus estatutos, que hoje te ordeno, virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Se não observares, se não praticares, se não cumprires o mandamento que eu te dou, virão de novo todas essas maldições sobre você, sobre a sua família. Todas essas maldições eram para vir sobre nós, mas Jesus as levou à cruz, e elas não têm mais poder sobre nós, a não ser que a gente se dê a elas novamente. Porque daí Deus fica sem ação. Porque eu estou dizendo, quando eu me dou essas práticas, eu não quero Deus como Senhor da minha vida. Eu não quero o céu. Eu não quero a vida. Eu quero o demônio. Eu quero o inferno. Eu quero a morte. Eu estou negando o céu. Eu estou negando Deus. Eu estou negando a vida.
Diga para o irmão que está do seu lado: é sério. Para de brincar, porque senão o diabo vai te carregar. É muito sério, meus irmãos. São Miguel, eu sempre, no programa Louvemos ao Senhor, durante muitos anos, quando eu vim aqui mensalmente, nós fazíamos no mês de setembro o combate de São Miguel. São Miguel tem o poder de destruir todo o império das trevas. A oração de libertação de São Miguel é uma oração preciosíssima e muito importante no nosso dia a dia. Erga sua mão direita e diga: é um exorcismo de Leão 13 para nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. É uma oração de exorcismo, e é uma oração que você pode fazer. Outra oração de exorcismo poderosa: pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. São orações simples, que nós podemos fazer todo dia, e muitas vezes durante o dia, para nos libertar de toda a maldição. São Miguel tem o poder de nos ajudar também a encontrar a cura. A oração de quebra de maldição, ela é importante e fortalece a nossa saúde mental, fortalece o nosso físico, traz a paz em todas as áreas de conflito. A oração de libertação, por sua vez, é importante para fundamentar a cura interior, que é muito mais importante do que a cura física. Quando Deus cura uma enfermidade física, um espaço se abre, e se aquele espaço não for preenchido por coisas boas, o demônio se juntará com outros demônios mais fortes do que aquele daquela doença, porque toda doença é associada a um demônio. Jesus deixou isso bem claro na Bíblia. Há alguns ignorantes aí que são capazes até de afirmar que o demônio não existe, e quando uma pessoa, seja ela qual for, não importa o cargo que ela tem na igreja, chegar para você e dizer assim: o demônio não existe, sai de perto que você já está falando com o demônio. Porque a pessoa que diz que o demônio não existe, está dizendo que Deus não existe. Porque se existe o bem, se existe a verdade, se existe o dia, como é que a pessoa pode dizer que o demônio não existe? E você vê hoje bispos, padres, pregadores da palavra dizendo que demônio é coisa de gente desequilibrada, o demônio não existe. O dia que você escutar, seja quem for, é o demônio falando com você. O demônio existe. E se você tem dúvida, provoca ele para você ver, você vai ver uma coisa. Enquanto ele está deixando você em banho-maria, um zoinho ali, um vicinho aqui, uma mentirinha ali, ele está com você, deixando você no banho-maria da craca do inferno. Uma fornicaçãozinha aqui, uma relaçãozinha fora do sacramento do matrimônio ali, é para o meu bem, o meu físico precisa. Quem precisa é o diabo, que você faça isso para ele te carregar para o inferno. Teu físico não precisa disso. Teu físico é sacrário, é templo vivo, aonde habita o Espírito Santo. Você é um sacrário de Deus, você não é o tacho de Satanás. Meus irmãos, a oração de quebra de maldição é um verdadeiro combate, que vem para nos sustentar e nos livrar das fraquezas, das misérias, das limitações, que vem trazer à luz as heranças malditas que trazemos dos nossos antepassados. É verdadeiro, a Bíblia nos ensina.
se alguém da nossa genealogia cometeu um pecado, nós não vamos pagar por aquele pecado, mas uma coisa é o pagamento do pecado, outra coisa é o efeito das maldições. O pecado paga quem cometeu, mas todos que fazem parte daquela linhagem carregarão os efeitos da maldição até que aquela maldição seja quebrada. Uns textos da Bíblia diz da primeira à quarta, outros textos dizem até a 1000ª geração. Então, meu filho, acorda, para de brincar com coisa séria, para de brincar de céu e de inferno, de prazer carnal e de êxtase espiritual. São coisas completamente diferentes. Também uma oração que nós temos que fazer todos os dias é contra as emboscadas do inimigo. O inimigo, ele passa 24 horas armando emboscada para nos atrair. Deus passa 24 horas lutando contra as emboscadas do inimigo para eu e você não ser atraído para o inferno. O único nessa batalha que dá mole, que para de lutar, que vive na ociosidade, somos nós. E é aqui que o demônio entra. O demônio entra na preguiça, o demônio entra no desânimo, o demônio entra na tristeza, o demônio entra na murmuração, o demônio entra quando você começa a buscar com os teus olhos coisas que te dão prazer carnal. O demônio entra quando os seus ouvidos estão atentos a tudo que é contrário à palavra de Deus. Tem gente que diz que não tem tempo para rezar, mas fica vasculhando notícia de desgraça o dia inteiro na internet. Se você parar de vasculhar notícia e for rezar, quanto tempo sobra para você rezar? Se você parar para pensar o tempo que você gasta incomodando a vida dos outros, pedindo as coisas para você, por que você não passa o tempo incomodando Deus e pedindo para Deus? Porque o homem não vai resolver o teu problema, quem resolve o teu problema é Deus. E o profeta Jeremias já vai dizer uma fonte de maldição: maldito o homem que confia em outro homem. Toda vez que você depositar confiança num homem, maldito já és. Toda vez que você depositar a confiança numa estrutura humana, maldito já és. São emboscadas de Satanás. Não pode ter vida dupla o ser de Deus. A oração de cura e libertação tem que ser ministrada todos os dias na nossa vida. A oração de quebra de maldição tem que ser registrada e orada e ministrada todos os dias na nossa vida. Não é uma vez por ano. Não é quando eu participo de um seminário de vida no Espírito. Não é quando eu vou na quinta-feira santa que tem a renovação das promessas do batismo. Ou hoje, no dia do batismo de Jesus, que a igreja recomenda que os sacerdotes durante a missa façam a renovação, o processo da renúncia e o processo da fé, do creio, e depois recebam a aspersão da água e a renovação das promessas do batismo. Hoje também é uma missa de receber isso. Deus queira que Padre Eduardo faça isso conosco na missa das 16h, já estou provocando ele. Deus queira, porque é para hoje. Assim como a gente faz toda quinta-feira santa, a renovação, no dia da instituição da Eucaristia. Nos preparando para a mortificação da paixão e para a ressurreição do sábado de aleluia. Para ter uma Páscoa, e o que é Páscoa? É vida nova. Então, a oração de quebra de maldição, ela tem que ser acompanhada com a profissão de fé. Não adianta eu renunciar o mal e não professar Jesus como Senhor da minha vida. O demônio voltará e me despedaçará. Por isso que Isaías no capítulo 53 diz que Jesus pagou um alto preço para nos resgatar da maldição. Um alto preço.
Queria trazer aqui alguns pontos. Quem deu crédito hoje a isso que eu estou falando, e a quem se manifestar a favor do senhorio de Jesus Cristo, eu já profetizo na sua vida: toda maldição foi quebrada pelo nome santo de Jesus. Eu já profetizo na tua vida: Satanás não tem mais poder de agir, porque hoje o sangue de Cristo te resgatou. Pois é crescendo como um renovo perante Cristo, como a raiz que sai de uma terra seca, que não tinha formosura nem belezura, e quando olhávamos a Ele, nenhuma beleza víamos, era desprezado. Olha o que o profeta Isaías diz no século 712 a.C. Era desprezado, rejeitado, homem das dores, experimentado no sofrimento, como de quem um homem não podia nem olhar o seu rosto, era desprezado. Não fizemos dele caso algum. Tomou sobre si as nossas enfermidades. 712 anos o profeta, antes do verbo feito carne, já anunciava isso. Quando Isaías pronunciou essas palavras, era o ano 712 a.C. Versículo 5 diz: Ele foi ferido por nossas transgressões e esmagado por causa de nossas iniquidades. Toda vez que eu me dou de novo ao pecado, ao vício, à avareza, à soberba, ao orgulho, à mentira, eu estou fazendo isso de novo com Cristo. Eu estou esmagando Ele com a minha iniquidade, e estou levantando o império de Satanás sobre a minha vida, sobre a minha família. Meus irmãos, tome uma decisão hoje. Se tem uma brecha na tua vida, feche. Uma só é suficiente, e o demônio vai esperar você para na hora certa, quando você já estiver definido, quando você já estiver achando que está tudo resolvido na tua vida, ele vai pegar aquela brecha que você ainda não fechou, e ele vai destruir você e humilhar você publicamente, e depois te arrastar pelas tuas próprias lamúrias ao fogo do inferno. Tome uma decisão. Versículo 6: O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Oprimido e afligido, ele não abriu a boca, aceitou tudo. Versículo 10: Foi da vontade do Senhor esmagar o próprio Senhor, para libertar as suas criaturas. Não tinha outro jeito. Quando Jesus perguntou a Satanás: o que queres para me dar de volta aquilo que me pertence, que são os filhos e filhas de meu pai? Satanás disse: eu quero o teu sangue. E Jesus olhou por amor a mim e a você e disse ao demônio: negócio fechado. E pagou, sem economizar uma sequer da gota do seu sangue. Meus irmãos, ninguém paga a mesma conta duas vezes. Não fique esperando que o sangue de Cristo vai pagar a conta de novo, Ele já pagou. É você e eu que precisamos sair das garras de Satanás. Resgatados já fomos, não podemos mais ficar prisioneiro. Tome uma decisão. Jesus pagou um preço pela nossa salvação. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Segundo ponto, Ele pagou um alto preço pela nossa paz, pela paz da nossa família, pela paz do nosso casamento.
O castigo que nos traz a paz está sobre Jesus. Terceiro ponto, pela nossa saúde física, emocional e espiritual, verdadeiramente tomou sobre si nossas enfermidades. Agradou Ele, fazendo-o enfermo, nos libertou de toda a doença. Por suas feridas fomos curados. Mateus capítulo 8, versículo 16 e 17. Por suas feridas fomos curados. Quarto ponto, São Paulo nos ensina que Cristo também libertou-nos de toda a maldição da miséria, do desemprego. Não sou eu que estou dizendo, não. É São Paulo, uma coluna da igreja. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para pela sua pobreza fôssemos enriquecidos. Jesus nos libertou de toda a miséria na cruz. Por isso que ele fala em João 10:10. É o diabo que ministra a miséria e a escassez. E toda vez que eu me faço escravo do diabo pelo pecado, a minha vida financeira vira um caos. Um caos. Eu ganho, não tenho que chega. É, como diz o profeta Malaquias, é salário guardado em saco roto. Você guarda e desaparece, porque não tem fundo o saco. Vai tudo embora. Satanás suga tudo. Porque Jesus não é o Senhor por completo de nossas vidas. Não precisamos pagar o preço novamente. Na carta a Timóteo, primeira carta, capítulo 6, versículo 12, vem os 3 princípios da quebra de maldição. Primeiro, fé. Combata o bom combate na fé. Segundo, dar crédito à palavra de Deus. E terceiro, nos tornarmos intercessores. E o que é nos tornar intercessor? É dar um passo maior. É tomar posse da bênção. Eu não preciso ver para crer, eu preciso crer para ver. Eu já vou chegando ao final dessa pregação, porque eu fiz questão de fazer todo o porte de quebra de maldição, para dizer que depois que eu tomo posse da bênção, eu preciso confessar. Você tem confessado frequentemente? Ou você tem feito as pazes com o pecado? Você tem se habituado com o pecado? Você tem achado que o pecado é normal? Eu confesso toda semana. No último final de semana foi tão interessante. Eu estava em Dourados e ainda quero vir aqui na Século 21, um domingo, pregar um louvemos sobre o que é intercessão profética e o que é intercessão. São duas coisas completamente diferentes. O que é oráculo profético e o que é oração. O que é intercessão profética e o que é intercessão. São coisas completamente diferentes. E eu fui ministrar um encontro de intercessão profética. E eu estava pregando e ministrando a intercessão profética, e o diabo me cutucando num pecado. Aquela semana eu não tinha confessado. Aquela semana eu estava a semana toda em missão. Eu saí de casa dia 2, viajei, já cheguei direto para uma missão, saí de uma missão, fui para outra, e em todos os lugares que eu passava não tinha um padre para confessar. O único lugar que tinha um padre era no sábado. E na hora que eu estava pregando, o demônio ficava todo o tempo: você não confessou, você não está cumprindo o teu propósito com Deus, eu vou te arrebentar, esse oráculo que você está ministrando não vai acontecer. Eu falei: eu não tive dúvida. Quando eu vi o padre chegando, eu parei a pregação, desci do palco e fui no meio do povo. Disse: padre, me atenda em confissão que eu preciso confessar, para o diabo parar de me tentar. E eu confessei e voltei. E vocês não sabem o tanto de milagres que Deus fez naquela tarde em Dourados.
O diabo sabe quando a gente não está bem. O diabo não vai investir numa área que eu e você somos autossuficientes. Você acha que o diabo vai investir na hora que ele está tocando o teclado aqui? O diabo sabe que ele é bom nisso. Você acha que o diabo vai investir a hora que vocês estão cantando aqui? Ele sabe que vocês são bons nisso. Ele sabe que não é vocês, que é Deus em vocês na hora que estão cantando. Quando eu estou pregando, o diabo não vai investir na minha pregação. Mas o diabo vai pegar a brecha para me acusar e dizer: você não é digno. Você não pode pedir isso, porque você tem essa brecha. E é aqui que eu vou te destruir. Aí ele é o acusador. Por isso que a confissão é importante. Eu queria te dar como tema para esse ano de 2025, pelo menos uma vez por mês se confessar. Quer se ver livre das maldições? Eucaristia diária, sem faltar nenhum domingo. Se você não puder ir diariamente, vá todos os domingos, que vale como se você fosse todos os dias. Para você que não pode ir todos os dias na missa, a missa dominical vale como missa diária. Mas para você que pode e não vai, pare de se enganar. Ou vai todo dia, ou que o diabo tome conta da tua vida. Para largar a mão de ser preguiçoso, preguiçosa. Satanás é o pai da mentira e é o pai da preguiça. Eu não tenho tempo de ir na missa, mas Netflix tem tempo de passar a noite inteira, né? Novela, zapear. Quantas mensagens por dia você manda e recebe? Eu, quando abro o zap de manhã cedo, é o cão, é o encardido. As pessoas nem sabem, eu falo assim: os filhos do encardido mandaram tudo mensagem para mim. Tem mais de 500 mensagens de manhã cedo. Durante a noite são mais de 500 mensagens que chegam para mim. Eu só vou deletando. Esses encardidos aí não vão me tirar de Deus de jeito nenhum. Vou rezar, que é melhor do que ficar. Não respondo. Se você manda mensagem para mim esperando uma resposta, está perdendo seu tempo. Eu vou rezar para você, porque se eu mandar uma resposta para você, é o homem que está mandando e Deus não está agindo em você. Então é melhor do que uma mensagem respondida. É um Pai Nosso, uma Ave Maria, um rosário, um combate profético. Ah, mas se eu não responder, a pessoa vai ficar brava. Estou nem aí. Pode ficar. Vai ter que confessar, porque vai ter que me perdoar. Azar dela. Eu não estou julgando ela, ela está me julgando, vai se ferrar. Eu estou rezando e a pessoa está me condenando. Vai, bebe do teu veneno, seu filho do encardido, filho do encardido. Se o Padre Léo tivesse escrito assim: bebe que o diabo te arraste. Mas como ele não está, né? Eu falo por ele. Mas ele deve estar lá no céu batendo palma. Eita, encardido, deve estar ardendo no inferno depois dessa pregação hoje. Porque muita gente está acordando para a realidade. A bênção não depende de Deus, depende da minha santidade. Termina essa pregação falando deste propósito. Cristo nos resgatou da maldição. O reino de Deus está à nossa disposição. Amado irmão, amada irmã, gostou do nosso conteúdo, desta pregação? Se você gostou, dá um like, compartilha, convida outros irmãos a seguir a missão. Ajude-nos também a evangelizar. No Pix que está aparecendo aí nesse nosso vídeo, você pode através dele nos ajudar, como também pelo doações.ironispodaro.com.br. Deus te abençoe. Nos encontramos todo dia na misericórdia e na Eucaristia.